Gente, eu fico impressionado como um político do estilo de Bolsonaro é tão covardão, tão covardão. Bolsonaro ficou conhecido no mundo das fake news no momento em que ele empurrou por várias vezes pessoas fracas, como Maria do Rosário, como Jean William. Tentou, deu um soco naquele senador baixinho, naquela visita lá em um quartel onde se torturava pessoas, para desativar. Ele deu um soco por baixo. Acho que é senador Randolfo. Então, Bolsonaro é o tipo de lutador covarde. Eu sou praticante de artes marciais. O covarde é aquele que pega uma mulher que não tem preparo nenhum para tentar esganá-la. O covarde é aquele que, de posse de uma arma de fogo, enquanto seu oponente está totalmente desarmado, ele atira a queima-roupa. O covarde é aquele que, em uma luta como aquela de José Aldo, onde ele lutou com o oponente deu um golpe baixo e colocou os dedos no olho de José Aldo. E José Aldo, mesmo ferido, saindo sangue nos seus olhos, José Aldo lutou com 2 rounds, com sangramento. E quando ele nocauteou seu adversário, o repórter, depois da luta, e ele conquistou o cinturão, o repórter, depois da luta, perguntou e disse: como você conseguiu derrubar o seu oponente? Ele disse: olha, eu vi 3 caras, porque meus olhos estavam cheios de sangue, mas eu mirei em um e acabei acertando certo. Ele lutou com um olho só. José Aldo, campeão de UFC. Então, gente, Bolsonaro é um covardão. Ele e Moro, covardões. Empurra mulher, empurra homoafetivo, empurra senador baixinho. Quando eles encaram um homem de frente, da estipe de Lula, porque Lula passou 2 anos, quase 2 anos na cadeia, e saiu com 74 anos, disposto a percorrer o Brasil, a lutar pelos pobres. Bolsonaro ficou caladinho, e Moro também. Não falaram nada. E agora sabe o que eles estão fazendo? Bolsonaro num golpe sujo, de covarde, porque ele é um covardão. Ele é um covardão. Bolsonaro
invoca a lei 7.170 de 83, a Lei de Segurança Nacional, para prender Lula. Ele quer proibir Lula de percorrer o Brasil. Primeiro, o Ministério Público queria liberar Lula com uma tornozeleira, para que ele não te pudesse andar. Porque quando a pessoa está com uma prisão ou uma condicional, ele está condicionado a permanecer na rua até certo horário, está condicionado a não viajar, então ele fica preso dentro de uma casa. É o que fizeram com Mandela durante 2 anos. Mandela ficou 20 anos preso, o povo fazendo pressão. Depois Mandela ficou 2 anos, tiveram que mudar a lei, porque o Brasil, na África do Sul era prisão perpétua, mas Mandela era preso político, apartheid, porque ele era negro, e Mandela, eles são obrigados a mudar a lei para soltar Mandela, mas não podiam demonstrar muito isso, então falaram, você vai ficar 2 anos no regime domiciliar e depois nós soltamos você totalmente. Isso completando 27 anos de prisão. E aí Mandela vai no seu país e não provoca uma guerra. Eles tinham 20 milhões de negros e tinham 5 milhões de brancos. Porque lá o problema era o apartheid, era o racismo. Mas Mandela não foi para a violência. Mandela foi para o diálogo e foi para uma eleição democrática e ganhou. E quando os negros da África do Sul quiseram fazer um linchamento da população branca, Mandela não permitiu. Mandela não permitiu. Eu acompanhei o discurso de Lula em São Paulo, onde ele disse, não, quando eles começaram a falar palavra de ordem contra o governo, Lula amenizou e disse, não vamos agir na mesma moeda que eles. Eu tenho que percorrer o país levando esperança para a minha população, porque eu estou preocupado com os brasileiros. Não estou preocupado com Bolsonaro, estou preocupado com os brasileiros. E vou percorrer este país para voltar a dar esperança aos que estão desempregados e passando fome. Porque, gente, só um cego não vê. Só um cego não vê que o Brasil está numa crise. Porque há um projeto neoliberal de Paulo Guedes que vai carcomindo tudo, vai tirando tudo do pobre, vai tirando tudo da chamada classe C ou a classe média baixa. Vai tirando o seu carro, vai tirando o seu emprego, vai tirando tudo. E até com os funcionários públicos, eles estão querendo mexer. Estão querendo privatizar ou entregar todas as nossas empresas. Já entregaram a Alcântara e estão tentando, entregaram a Vale, e aí vai. Eles tentam entregar num governo de entreguismo que não resolve nada. Não resolve nada. Num governo que, quando se arrecada milhões e se traz para o país, a dívida com os bancos privados come o dinheiro. E esse dinheiro não serve de nada para a população. Em vez de gerar mais emprego, os bancos privados
dentro do próprio país, corrói a economia. E aí Bolsonaro, percebendo que Lula sai da cadeia como mais popular do que ele já era, e não é só aqui não, é no mundo, na América Latina e no mundo, porque Lula sempre foi um social-democrata. Lula nunca proibiu ninguém de fazer nada. Lula não proibiu as pessoas de manifestarem. Mesmo em 2013, quando Dilma Rousseff estava... havia protesto contra o governo de Dilma, Lula não pediu que os partidos de esquerda fizessem ali uma repressão, ou o exército, ou fizesse qualquer coisa desse tipo. Não. Ele deixou que a democracia seguisse. Mas Bolsonaro não. Bolsonaro é um covardão. Que sempre pegou oponentes fracos, ao qual ele dá soco, ele empurra, mulheres, e ofende, sempre veio ofendendo nesses quase 30 anos de Congresso. E agora, como ele está fragilizado, porque a própria polícia militar e o próprio exército e a própria polícia civil e os próprios federais, muita gente estão revoltada com ele, ele tenta fazer o checkmate. Como? Acusando Lula de incitar a violência. E Lula não incitou a violência. No discurso dele todo, ele disse, olha, vamos partir para cima, mas partir para cima no sentido político. Gente, que loucura é essa? O Bolsonaro falava em metralhar. Ele pegava metralhadoras na mão e falava em matar. Ele pegava um pedestal na mão e dizia, vamos metralhar os petistas. Ele xingava os gays. Ele xingou os quilombolas de preguiçosos. E o Mourão também foi na mesma onda. Ele ameaçou o exército, na época ele era cadete. Ele era sargento, saiu como capitão, tenente. Por problemas mentais. Provaram que ele tinha problemas mentais, então aposentaram. Foi para a reserva, com 33 anos, ganhando 10 mil reais. Depois ficou 27 anos lá na política e dando problema, e aposentou também ganhando mais 27 mil. É mole. E agora vai ter outra pensão também, vitalícia. E o que ele faz? Em vez de ir para o tete a tete, como numa luta, como um adversário de uma luta, porque quando a pessoa luta, ele é um adversário, ele não é inimigo, mas ele não. Ele vai para inimizade covarde e ele faz o quê? Ele invoca a Lei de Segurança Nacional, a Lei 7.170, de 83, que é uma lei também de 67, da época da ditadura, que foi revigorada e que ele tenta usar para prender o Lula. Mas se isso acontecer, gente,
vai ficar demonstrado que Lula é preso político. Ele não é um preso comum. Aí você vai ter que se preparar para as consequências, porque a Argentina está logo ali. E outros países que não estão olhando com bons olhos é o que você está fazendo, tentando fazer com Lula, usando de covardia. E você mesmo diz que a Lava Jato estava trabalhando para combater as esquerdas. Só que a justiça não pode trabalhar para defender ideologia política. A justiça ela tem que cumprir a Constituição. E foi isso que o Supremo fez. E o Supremo foi claro. O Supremo disse o seguinte: ó, se vocês querem que a lei, que nós venhamos descumprir a lei, ou mudar a lei, votem lá no Congresso. Vocês não votaram para aprovar a Previdência? Vocês não votaram, não aprovaram a reforma trabalhista? A reforma da Previdência? Não aprovaram a reforma, e começou a aprovar a reforma administrativa, onde funcionário público não tem mais estabilidade no emprego? Não estão querendo aprovar a reforma tributária só para cobrar de pobre, que já não tem mais nada? A minha filha, gente, é formada em petróleo e gás. Foram quase 3 anos de faculdade, saindo 11 horas da manhã e chegando 11 da noite. Sabe onde ela está hoje? Ela está na porta de um supermercado, fazendo teste. Ontem, ela foi numa ótica. Ela foi num lugar que vende caixão. Diz: pai, eu não consegui entrar. Uma menina de 25 anos, inteligentíssima. A outra filha que eu tenho, que estava fazendo faculdade de modas, porque gosta disso, teve que sair da faculdade para trabalhar vendendo roupa no shopping. Primeiro foi vender perfume, depois saía 5 horas da manhã para chegar às 8 da noite. Depois, agora, sai 1 hora para chegar meia-noite. Você está vendo? E minha filha já está na quinta fila e não sabe se vai conseguir. Estou esperando ela chegar para ela dizer: pai, consegui um emprego. Então, gente, você pode fazer carinha de riso, você pode fazer o que você quiser. Agora, o Bolsonaro, a Lei de Segurança Nacional é para prender todo mundo. Ela prende todo mundo, gente. Primeiro, o Eduardo Bolsonaro insinuou ressuscitar o AI-5, que foi um governo de repressão que prendeu todo mundo. Leonel Brizola saiu do Brasil vestido de mulher. Outros foram presos, jornalista preso, todo mundo preso. Quando ele disse isso, o Congresso ficou alarmado. Nós vivemos numa democracia. O Brasil é a menina dos olhos da geopolítica, principalmente dos americanos, que querem estar bem com o Brasil, para o Brasil irradiar para a América Latina a sua influência no futebol, a sua influência na televisão, nas novelas. Novela que passa aqui, depois passa no México, depois passa na China, e aí vai. Tem país que está passando aquela primeira versão de
escrava Isaura ainda. Porque as empresas de televisão são empresas que vendem produto, as novelas antigas ainda, Irmão Coragem, Avenida Brasil, está passando lá. Essas novelas eu assisti, que tem fundo social. Outras, Fábio Emerson Bandeira. Bolsonaro está tentando invocar a lei de segurança nacional para prender Lula. Gente, isso é uma bomba atômica no mundo. Se ele fizer isso, o Lula se torna o novo Mandela. E aí o mundo todo vai clamar. E aí, gente, aí o Brasil vai entrar na história de um país ditatorial. Se o exército aceitar as loucuras de Bolsonaro, porque Bolsonaro é um covardão, ele não aguenta. Ele disse que não ia dar palanque para o Lula, ficou calado. Quando o Lula saiu, ele ficou calado. Porque esse plano neoliberal, esse plano capitalista, esse plano o Lula não mexeu com isso, gente. O Lula sempre teve amizade com os Estados Unidos, com todos os países. Ele não atrapalhou o comércio, ele não atrapalhou nada. Ele só pegou um pouquinho desse dinheiro e deu para os pobres. E fez uma distribuição de renda. E eu nem votei no Lula, gente. Eu nem votei no Lula. A primeira vez eu votei na Marina. Depois eu votei no Ciolo. Gente, eu nunca votei no Lula. Mas o Lula é um social-democrata, tanto que ele nunca proibiu ninguém de fazer nada. Diante das críticas mais duras que se fizeram ao governo, ele nunca mandou prender ninguém. Mas agora o covardão, é um covardão. Moro e Bolsonaro são dois covardão. Gente, não seja covarde não. Não seja covarde não. Bolsonaro age com covardia. E aí, se o Lula for preso, você está pensando que nós vamos escapar? Essa lei já existia, mas Lula nunca prendeu ninguém. Nunca prendeu ninguém. Nunca botou o exército para jogar bala em cima dos outros, fumaça. Não. E olha só o que está acontecendo no mundo ao redor. O Chile se revoltou. E agora o presidente vai invocar uma nova Constituição para voltar a dar direito para o povo. O povo perdeu todos os direitos durante mais de 30 anos. Lá no Peru, os índios estão protestando por causa de uma dura recessão. Na Bolívia, o presidente já caiu. Caiu porque ia para o 5º mandato, se eu não me engano, e também não ouvia a população. Não ouvia a população. Jogou a polícia contra a população. Lá na Argentina, o povo protestou e trouxe a esquerda de volta. E por aí vai, gente. Em todo o mundo,
na América Latina principalmente, eles estão protestando porque o povo ficou coisificado, virou coisa. E agora vem um presidente covardão, que não aguenta a liberdade do outro, em vez de fazer democraticamente o seu governo, não tem autoridade, porque colocou no governo uma cambada de maluco, gente que acredita que a Terra é plana. Ai, 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 gente. E agora, num ato de desespero, entra com pedido no Ministério Público para que a Lei de Segurança Nacional entre em ação. Ele está com medo de quê? Ele não é o mito? Ele não é o fortão que empurra as pessoas e que xinga palavrões? Gente, é demais, hein? Bolsonaro, pede para sair, Bolsonaro. Pede para sair que dá tempo ainda, Bolsonaro. Morra, volta para Maringá. Vocês são covardes. Covarde dirigindo um país não vai dar coisa boa. Covardão dirigindo uma nação. Uma nação, gente, onde as pessoas gostam de futebol. Ué, eu fui quarto zagueiro na minha adolescência, na Copa Gazetinha. Mas eu nunca. Tem pessoa que gosta. Por exemplo, quando as pessoas estão comemorando aqui na rua ou tá tendo jogo Flamengo, Vasco, eu não curto o futebol. Mas eu tenho que respeitá-los. Nós vivemos uma democracia. Eu não gosto de funk, eu gosto de rap. Acho lindo o rap. Mas não gosto de funk. Mas eu tenho que respeitar. Eu gosto de usar o cabelo curto. Não gosto de usar o cabelo comprido. Mas se o cara quer ter o cabelo comprido, é democracia, gente. Nós vivemos numa palavra, democracia. Cada um cuida de si. Cada um cuida de si. E a Constituição permite que nós venhamos expressar opinião. E onde que Lula cometeu erro? Ele não cometeu erro no discurso dele. Pelo contrário, ele controlou a população que estava ali. Disse, não, eu saí de lá, mas eu aprendi a amar. Eu aprendi a ter paz. E eu vou promover a paz dentro do meu país. Só que o Bolsonaro já não pensa ao contrário, ele pensa na guerra. Ele está cristalizado de quando ele tinha 17, 18 anos e foi para o exército. Eu fui também no exército, gente. Quando eu me apresentei no exército, em Vila Velha, eu vi as bobagens, muita bobagem. Fazia gente cair correndo, fazia gente ficar nu, zombando da gente. Os próprios oficiais. Tira a roupa aí, fica de quatro aí. Isso é papel de homem, gente? Isso não é papel de homem. Gente, olha, quando eu estava no tatame, porque eu tive também, eu falei das minhas filhas, mas eu não falei do meu caso, eu tive que sair
da faculdade para minha esposa continuar. Porque eu estava fazendo direito e ela estava fazendo pedagogia. Ou para o eu ou para ela. Porque nós dois temos curso superior na área de teologia. Eu sou bispo e ela é pastora. Mas nós não cobramos das pessoas. Nós não sobrevivemos disso. E ela foi para a pedagogia. E eu tranquei. E agora eu vou voltar novamente a estudar faculdade. Em um outro curso. Porque eu preciso fazer via EAD. E direito só presencial. Direito e medicina presencial. Correto, corretíssimo. Porque tem que fazer estágio, é coisa mais séria. Quando você... Mas eu tenho vários cursos livres na área de justiça. São cursos permitidos por decretos federais. Que é na área de direitos humanos, na área de justiça arbitral, na área de condomínio, segurança, de investigação. Esses cursos são cursos que, como eu estava cursando uma faculdade, quando tinha férias, eu ia para fazer os meus cursos. Meio período, um período de curso livre. Mas agora, para mim, infelizmente, não deu para continuar, devido à distância que eu estou morando da faculdade, e eu tenho que fazer faculdade, não de direito, mas uma outra faculdade, para continuar os meus estudos, a minha segunda graduação, na área livre, na área EAD. Porque livre, eu já fiz até pós-graduação, no livre. Mas reconhecido pelo MEC, eu tenho apenas o bacharel em teologia. Mas títulos, mais de 30. Títulos acadêmicos, mais de 30 cursos que eu já fiz. Então, gente, Bolsonaro, Moro, Dallagnol já sumiu, né? Já sumiu. Dizem que ele ia ser o chefe do Ministério Público. Bolsonaro colocou aras. Dallagnol dançou. Que Ministério Público? Efigênia Silva Alves. Vou falar aqui porque estamos numa democracia, vou falar o que você está falando para todos ouvirem. Ore pelo Brasil, que você ganha mais, irmão. Jesus está voltando. Deus está no controle. Estamos servindo de chacota para outros países. Não adianta ficar falando do presidente. Não ajuda em nada. Concordo em parte com você, amiga Efigênia. Concordo em parte com você. Tá? Porque uma frase de um pastor, tá? Batista, chamado Martin Luther King, ele disse o seguinte: eu não me preocupo com barulho dos maus. Eu me preocupo com o silêncio dos bons. Você sabia que na Alemanha nazista, os crentes e os católicos se calaram? Enquanto Hitler destruía os judeus, matava mesmo, matou 6 milhões de judeus. Você sabia que lá na América do Norte, o Trump falou que vai fazer uma vala e vai colocar cobras para morder os mexicanos?
Então, gente, e você sabia que o próprio Jesus disse lá, quando ele chegou em Jerusalém, e o povo começou a gritar, Hosanas, aquele que vem em nome do Senhor, Hosanas, aquele que vem em nome do Senhor. Ele veio montado num burrico, e o povo com palmeira gritando. E os fariseus falaram, manda esse povo calar, porque ele está fazendo um barulho. E Jesus disse, se eles se calarem, as pedras vão gritar. Se eles não gritarem, as pedras vão gritar. Viu, querido? Isso quem disse foi Jesus. Se eles se calarem, as pedras vão gritar. Então, se nós nos calarmos, sabe o que vai acontecer? Vidas vão ser ceifadas. Porque a Lei de Segurança Nacional é para matar. E isso é cláusula pétrea da Constituição. Você sabe o que é uma cláusula pétrea? É uma causa que não tira. É uma lei, ó. Lei, pesquisa aí. Lei 7.170 de 83. É a ressurreição de uma lei de 67, da época do governo militar. Porque se prender o Lula, se prender ele, baseado que ele está promovendo a baderna, então, peraí, todo mundo falou mal do Fernando Henrique, todo mundo falou mal do próprio Lula, todo mundo falou mal da Dilma, aí, quando chega o Bolsonaro covardão, ninguém pode falar mal. Do cara que pegava até em arma, para dizer, para mandar, dizer que ia metralhar todo mundo. E dizer que queria que o Lula apodrecesse na cadeia. E xingando as mulheres. E xingando os negros. E xingando todo mundo. No país democrático, nós temos que seguir a lei. E a lei diz na Constituição, eu tenho ela aqui, ó. Aqui, ó. Tem minha Bíblia e tem a Constituição. Então diz que é permitido a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Eu não posso ter cara de fake, eu não posso ter fake aqui. Tem muita gente que está aqui, eu não sei que é o seu caso, tem muita gente aqui que bota cara de leão, cara disso, cara daquilo, mas não bota cara aqui. Não aparece. Cara de cachorro, cara de não sei o quê. Não meu amigo Fábio aí, né? Porque ele tem outro perfil onde ele aparece. Então, gente, presta atenção. Você pode dar opinião, desde que você mostre a cara. Aí vem o covardão e quer proibir a pessoa de discursar. Ele não pode discursar. Ele está com medo, medinho, né? Tá com medinho, Bolsonaro? Tá com medinho? Ficou com medinho, calado? Eu tenho uma cachorrinha aqui. Na rua agora passou aquelas máquinas que treme mesmo o chão para solar o chão, para asfaltar. E ela ficou no cantinho tremendo com medo. Ela ficou com medo. É isso que está acontecendo. O Bolsonaro ficou um dia mudo. Falou para os seus ministros, não falem nada. E o povo carregando o Lula nas costas. Ele é medroso. Foi lá dar a mão, falou my love pro Trump. Olha só, gente, que presidente. My love, meu amor. Trump, o Trump com aquela cara fechada, eles vão tirar a foto logo, lá no encontro da ONU. Eu te amo, Trump. Eu te amo, Trump. Aí foi depois para a Arábia Saudita que ele disse que ele não disse que amava Israel e que os árabes eram terroristas. Agora ele foi lá beijar o pé do príncipe da Arábia Saudita e ainda saiu de lá de dentro dizendo:
Toda mulher sonha com um príncipe aos seus pés. E eu estou aqui com um príncipe. Eu, hein? Falava que a China era vermelha, que era comunista, que era isso, que era aquilo, e foi lá beijar o pé do imperador chinês. Então não fala. Covardão, sempre votou no Aécio, votou no Lula, votou no próprio Lula. Ele votou. Admirava Fidel Castro, admirava Hugo Chávez, admirava, até o Hitler admirava. Sem uma admiração, porque são do exército, são militares. Quando ele não era presidente. Agora, ele não admira mais ninguém. A minha opinião, falar aqui para todos ouvirem, né? Democracia. A minha opinião é, Bolsonaro continua na presidência mais 8 anos. Aí, meu irmão, aí nós vamos passar fome. Aí o Cabo da Ciolo disse o seguinte, gente, não abandone o Brasil. Não abandone o Brasil. Que se eu ganhar, o Cabo da Ciolo falou, eu reestruturo o Brasil. Se nós ficarmos com mais 8 anos de Bolsonaro no poder, nós estamos lascados. Porque em 10 meses, ele derrubou o país, jogando o país para a pobreza, criou 4 leis para derrubar. Na transição com Temer, ele derrubou o direito dos trabalhadores. Direito, já mostrei aqui, trabalhador só tem direito, gente, quando ele tem isso aqui, carteira assinada. Ele mudou a carteira azul para a carteira vermelha. Tirou o direito dos trabalhadores. Na transição. Depois que entra, tentou aprovar a venda de armas, mas não conseguiu, mas mesmo assim, durante o decreto, 6 meses, o povo saiu comprando armas. Está todo mundo armado. Mas o Congresso e o Senado entendeu que não pode ter esse negócio de arma, gera morte, mais morte. Depois ele veio com a Previdência. Enquanto não se aprovou a reforma da Previdência, as emissoras de televisão não criticavam Bolsonaro. Não criticaram Bolsonaro. Depois que passou, a Globo, por exemplo, passou a criticá-lo. Mas agora, né? Mas antes, por quê? Porque a Globo também é uma empresa. Então os empresários do Brasil inteiro queriam que a reforma passasse, meu amigo. Queriam que a reforma passasse. Queriam que os brasileiros queriam até implantar o sistema de capitalização, onde você teria que depositar sua aposentadoria. E lá no Chile, esse sistema está caindo. Queria implantar no Brasil, que está caindo no Chile, que tem 80% de evangélicos. E até pena de morte tem. E aí a população não foi os pobres não, foi a classe média alta. Foi para a rua, não foi partido político. Foram para a rua protestar. Sabe o que eles fizeram? Botaram o exército em cima, mataram gente, prenderam quase 200 pessoas, 6 mil pessoas presas e 200 feridas. Aí sabe o que a população fez? O que nós temos com esse povo? Ficamos quase 40 anos, passando fome. Uma população velha desempregada, sem pensão. Teriam que ganhar um salário de 350 pesos, ganhando 200 pesos. Porque não tinha mais dinheiro.
E aí foram para a rua. Só que se acontecer isso aí que ele está tentando fazer, às margens da Constituição, tá bom, Efigênia, vamos ler aqui, o que Efigênia... Sim, mas às vezes o silêncio vale muito mais. Admiro sua coragem de mostrar a cara. Isso não quer dizer que concordo com o que é errado. Eu só oro, estou calado. Nossa obrigação como cristão. Olha só, eu estou aqui na minha casa. Você está tendo uma visão minha. Eu estou vendo você aqui, a fotozinha do seu perfil e mais aqui algumas pessoas ao redor. Estou vendo escrito aqui que eu estou ao vivo. Eu estou tendo uma visão, você está tendo outra. Então, visão é uma coisa que a gente não discute. Eu não estou discutindo visão de vocês. Cada um tem uma visão. Eu estou falando que se o presidente da República, quando o dia que o Lula foi solto, ele diz que ele não daria palanque para o Lula, que ele não iria comentar sobre Lula, e ele no outro dia, passando 2 dias, 3 dias, ele entra no Ministério Público evocando a Lei de Segurança Nacional, ele está agindo com covardia. Se ele é o mito, como ele diz, por que ele tem medo do Lula solto? Se ele é o mito, por que ele tem medo? Por que ele não vai no Nordeste? Fica falando de longe que ele ama os nordestinos. Mas no início do seu governo ele falou que os nordestinos que não eram o governo dele, não faziam parte do governo dele. E ofendeu o governador do Maranhão, o Flávio Dino. E chamou o general de lá, que era amigo do Flávio Dino, de melancia. Que é verde por fora, do exército por fora, e por dentro é vermelho, que é comunista. E vem ofendendo o Brasil. Há mais de 10 meses, há muito tempo, mas no poder há mais de 10 meses ofendendo. E que prenderam o candidato que estava com 50% nas pesquisas e ele com 20% para ganhar. E agora se ele prende, ele prova que ele realmente vai provar que ele é preso político. Que o Lula é preso político. Há uma diferença entre preso comum e preso político. Se prende ele na base da forçação da barra, ele é preso político. E aí o mundo todo, Efigênio, olha, aí o Lula se torna no Mandela. Porque o Mandela viajou, eu conheci a história do Mandela. Mandela viajou para fora do país para uma viagem. E quando ele retornou, ele foi preso no aeroporto e condenado à prisão perpétua por preconceito racial. Daciolo também, aquele cabo que eu votei no primeiro turno, ele foi no Rio de Janeiro, ele conseguiu controlar uma rebelião não, uma luta de classe. O exército estava atirando nos oficiais do corpo de bombeiro, gente. E Daciolo vai lá e consegue, porque os bombeiros ganhavam R$900. Eles foram para a rua. E aí, um deputado chama ele para ir até na Bahia, porque estava vendo um movimento semelhante, ele consegue pacificar, ele vai até na Bahia, junto com um promotor de justiça e um deputado. E quando ele volta para o Rio de Janeiro, ele é preso no aeroporto. O cabo Daciolo, do Corpo de Bombeiro, foi preso político.
Porque ele foi lá e conseguiu pacificar. Tem vídeos mostrando Daciolo botando a mão nas costas das pessoas, falando: gente, nós precisamos de paz. Paz, 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 paz. Não pode polícia dar tiro em bombeiro. Não pode, não pode, não pode, não pode. Nós somos irmãos. Mas ele foi preso por isso. E outra coisa, você falou aqui, vou reler novamente aqui, para mostrar que essa tese tem um pouco de razão, mas não totalmente. Sim, mas às vezes o silêncio vale muito mais. Admiro sua coragem de mostrar a cara. Isso não quer dizer que concordo com o que está errado. Eu só não estou calada, só estou calada. Nossa obrigação é ficar calado. Orar. Lembra de Gandhi, da história de Gandhi? Gandhi ficou em silêncio na Índia, quando eles eram colônia da Inglaterra. Pesquisa. Ele era contra as armas. Ele dizia: não podemos usar armas, vamos ficar totalmente quietos. E sabe o que aconteceu com Gandhi? Ele foi assassinado. E sem armas. Mas ele ficou calado. Ele disse: não reajam, não reajam. Ele era prêmio Nobel da Paz. Não reajam, não reajam. Mas fizeram, foram lá e mataram o Gandhi. Ele não esboçou uma reação de violência. Ele não pegou em arma, não pegou em pedra, não fez nada. E mesmo assim ele foi assassinado. E os judeus, o que eles fizeram? Para que Hitler matasse o equivalente à população da Bolívia, 6 milhões. Não foi só judeu, foi negro, foi homoafetivo, foram velhos, foram pessoas. Um pastor resistiu. Um pastor resistiu. Você não pode aceitar que milhares de pessoas sejam mortas, jogadas nos campos de concentrações. E aí o que aconteceu? Foi jogado na prisão e assassinado também. Só que nós vivemos num Estado democrático de direito. Hitler não, ele vivia num Estado totalitário, um Estado republicano totalitário, e não havia democracia. Então, gente, uma coisa é a reação de cada um. Cada um tem uma reação. Tem gente que fica quieto. Vai depender do seu temperamento. Quando a gente estuda temperamentos, né, na psicologia a gente estuda fleumático, melancólico, sanguíneo e colérico. Jesus tinha seguidores que eram totalmente calados. João, por exemplo, foi conhecido como o apóstolo do amor. Tiago também era calado, mas Pedro já pegava na espada. E Paulo? Paulo chamou o sacerdote lá de parede embranqueada. Quando eles deram um tapa na cara do apóstolo Paulo. E lá em Roma, Paulo continuou pregando, até que decapitaram ele. Então, o seu temperamento. Martim Lutero mandaram ele calar a boca. Ele era estudante de direito, foi ser monge dominicano. Cala a boca, o pai dele falava. Mas ele não calou. Ele trouxe a reforma. Houve uma grande perseguição. Então, cada pessoa tem o seu temperamento. Então, nós não podemos proibir ninguém de nada. Não podemos proibir ninguém de nada. Cada pessoa tem direito de escolher quem ele quiser para ser vereador, deputado, prefeito,
senador, presidente. Aí é democracia. Agora, quando se prende, se manda prender, na Lei de Segurança Nacional, alguém que foi preso e ficou quase 2 anos na cadeia, e por uma decisão do Supremo Tribunal Federal, ele é solto, aí é covardia. Por isso que eu disse que o Bolsonaro é um covardão. Porque Lula nunca fez isso. Nem Dilma fez. Embora Dilma, no seu 6º ano de governo, ela permitiu que essa mesma lei fosse usada contra os professores. E deu no que... Logo em seguida, Temer passou a perna nela. Porque ela não deveria ter permitido. Porque o Brasil é um país pacífico. O Brasil é conhecido internacionalmente como um país que as pessoas têm prazer em vir no Brasil, têm prazer em ir na praia, têm prazer no futebol brasileiro, têm prazer em vir ao Brasil. Nós não somos país de ditador que prende todo mundo que não concorda. Nós somos democráticos. E a democracia é liberdade de expressão. Eu posso não concordar com você. Mas como você não está xingando, não está me ofendendo, eu não vou excluir seu comentário. Seu comentário vai ficar aí. Por quê? Você tem direito de pensar dessa forma. Como eu tenho direito de pensar, né, Fábio? Como eu tenho direito de pensar de outra forma, ele tem direito de pensar de outra forma, é democracia. E o Lula tem direito de falar, de discursar. Só que o Bolsonaro quer proibir. E não conseguindo pará-lo dentro dos meios legais, está tentando usar uma lei que não é usada para ninguém. Todo mundo xinga o Supremo, todo mundo xinga os deputados, todo mundo xingou a Dilma, todo mundo xingou o Lula, todo mundo xingou o Fernando Henrique, todo mundo xingou o Collor. E aí vem o Bolsonaro e ninguém pode falar dele. Aí se torna uma ditadura. Não, embora eu não estou dizendo que ele é ditador, mas se ele invocar as Forças Armadas para agir contra o Lula, sendo que o Lula não está promovendo guerra nenhuma, pelo contrário, ele diz, eu estou preocupado com a minha nação. Estou preocupado em percorrer o Brasil. Eu vi o vídeo. Para trazer paz, para trazer esperança aos brasileiros. Aí vai usar uma lei para prender o camarada na força? Deixa os processos seguirem. Se ele tiver de ser preso pela justiça, tudo bem. Agora, lei de segurança nacional é covardia. Porque nesse mundo virtual todo mundo fala de todo mundo. Então aí vai ter que prender todo mundo. Até eu vou ter que ser preso, né? Eu já chamei eles de covarde. Tá, vai me prender também, Bolsonaro? Eu já chamei ele de miliciano. Porque as fotos mostram ele sempre junto com o miliciano. Vai me prender também? Eu já chamei o Moro de covarde, porque ele era um juiz de 22 anos que não era para ter feito acordos para prender o principal, queria ganhar a eleição, para depois ser ministro da Justiça, para depois ser ministro do Supremo. Eu já chamei ele de marreco de Maringá, porque ele tem uma voz de marreco. Mas a Constituição diz aqui, ó, ó, que liberdade de expressão todos têm.
mas é vedado o anonimato. Eu não estou escondendo minha cara. Ó. Se eu botasse aqui, ó, se eu aparecesse aqui assim, ó, aí sim, ó. Tem gente que bota uma máscara preta, né, na cara para falar. Igual um zorro. Eu não. Cada um é responsável pelos seus atos. E eu não concordo que seja desse jeito. Para mim, Lula tem que continuar livre e percorrendo na liberdade democrática de direito que nos permite a Constituição. Fique na paz.